Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa conversa no AgroTraders será sobre o etanol. O setor sucroenergético foi um dos mais afetados pela pandemia e também pela queda dos preços mundiais do petróleo. E para bater um papo com a gente, eu convido a especialista sênior de preços da S&P Global Platts, Nicole Castro. Nicole, obrigada por aceitar o convite. Imagina, Roberta, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Sempre muito bom conversar com você e compartilhar um pouquinho o que a gente enxerga nesse setor tão interessante e que está passando por um momento complexo, né? Eu acho que, como todos os setores da economia do mundo, estamos num momento desafiador. Sem dúvida, inclusive as usinas optaram mais por produção de açúcar a etanol. Você acha, Nicole, que essa decisão é sustentável a médio prazo? Como você avalia o setor neste momento? Roberta, um momento. Bom, eu te diria que muitos chamam esse momento como a tempestade perfeita, né? Mas essa tempestade perfeita, ela traz umas nuvens carregadas, principalmente pela questão do etanol, que viveu num momento culminado, né? A questão de preços despencando do petróleo, que influencia diretamente nos preços da gasolina, que é o bem substituto e ali para o etanol hidratado, mas também trouxe uma questão cambial muito favorável para a exportação do açúcar. Então, vamos falar que esse nosso setor sucroalcooleiro, ele é flexível, e essa flexibilidade, mais do que nunca, ela está sendo muito bem-vinda e otimizada, né? Ter flexibilidade. A gente, há 2 anos atrás, falava sobre isso, que muitas usinas estavam favorecendo a compra de flexibilidade. E quando a gente falava em compra de flexibilidade, era não redeando muito açúcar, ou seja, não se comprometendo a já vendas antecipadas de açúcar, para poder fazer essa decisão de mix no último momento, de acordo com o preço do mercado spot. E nesse ano, a gente viu o contrário. Na verdade, elas otimizaram as ferramentas de hedge, quando viram o mercado futuro de Nova York, que é o que precifica o açúcar, né, no mercado futuro, subindo para bases de 12, 13, 14 centavos entre dezembro e fevereiro, e simultaneamente a gente viu uma desvalorização do real que foi muito favorável. Então, os usineiros puderam tomar uma certa vantagem competitiva com relação a esse preço do açúcar em real equivalente, fazer o seu hedge antecipado, e a gente acredita que dessa produção toda de açúcar que a gente vai ter esse ano, estimada em umas 36 bilhões de toneladas por algumas casas, 70% já foi fixado antes da safra iniciar. Então, isso trouxe sim um alívio muito grande para o setor, que já começou uma safra com os preços do açúcar muito bem colocados e, de alguma forma, neutralizou o impacto desse caos que a gente viveu no primeiro mês de safra, né? A safra do Centro-Sul, que é a maior do Brasil, começa dia 1º de abril. E o que a gente teve no 1º de abril, né? Um pouquinho antes, no dia 8 de março, a crise do petróleo, com aquele caos entre Rússia e Arábia Saudita, o preço de petróleo despencando, o que é péssimo para a precificação do etanol, e a crise de demanda. Então, é o que nós chamamos da tempestade perfeita que aconteceu no setor, né? Não, sem dúvida. E quando a gente fala do 1º de abril, a gente pensa, será dia de 1º de abril, dia da mentira, mas realmente foi um pesadelo aí, esse período, não é? E você acha que teve também uma mudança aí, um incentivo do BNDES? Então, quais foram os pleitos do setor desde o início da pandemia, do coronavírus, e quais deles foram atendidos, Nicole? É interessante essa pergunta, Rô, porque realmente quando começou essa movimentação toda, né, a gente estava falando agora há pouco sobre previsibilidade. É um ponto essencial para qualquer negócio, para qualquer empresa, para nós, pessoas físicas, né, para a gente conseguir se organizar em como é que vai ser a nossa produção, como é que a empresa vai se posicionar. E você, de repente, tirou totalmente a previsibilidade de demanda, que é essencial para o setor de combustível, né? Esse ano ele era esperado para ser um dos melhores anos para a indústria sucroalcooleira. Alguns aspectos. Então, você já começou um ano com açúcar precificado acima de R$ 1.400, R$ 1.500 por tonelada, excelente remuneração. A gente falava no ano passado, chegou a bater abaixo de R$ 1.000 por tonelada, então você teve uma valorização do açúcar excelente. Você tinha uma estimativa de consumo de etanol melhor do que a do ano passado,
Então, tinha uma expectativa de crescimento de ciclo Otto, normalmente isso é correlacionado com o crescimento de PIB, então a gente falava aí de crescimento de demanda esperada de 2%, e de repente você está falando de uma retração que pode variar de 10% a 17%, caótico. E você está falando também de um consumo de energia. Então, o setor tirou toda essa previsibilidade de demanda, ele falou, bom, ok, vamos precisar de algum suporte do governo para que a gente consiga, né, manter a nossa operação. Um dos primeiros pleitos foi a questão tributária, né? Então, o setor pleiteou, junto com o governo federal, uma redução ou dos tributos do etanol ou que se aumentassem os tributos da gasolina. A questão tributária, ela não andou, não evoluiu o assunto, até porque o governo entendeu que no momento de crise econômica não era hora de você falar de ajuste tributário, né? De você aumentar os tributos para o consumidor. Então, isso não foi atendido. O outro pleito seria de você colocar algum bloqueio para as importações de gasolina, para você, de novo, aumentar o preço da gasolina e dar mais competitividade ao preço do etanol hidratado. Esse pleito também não foi atendido porque ia novamente impactar muito na cesta inflacionária. Mas tinha um terceiro pleito que era com relação a financiamento. Então, tudo bem, já que você não pode incentivar o consumo aumentando o tributo, então, me dê uma linha de crédito que possa financiar os meus estoques. E foi isso que aconteceu recentemente. Então, foi liberada uma linha de crédito de 3 bilhões de reais, onde 50% vai ser financiado pelo BNDES, 50% por bancos privados, e estima-se que esses 3 bilhões possam financiar até 20% da produção do etanol do Centro-Sul. É excelente, com certeza, mas tem um detalhezinho que é importante. Para as usinas conseguirem ter acesso a esse crédito, elas têm que atender a alguns níveis de classificação de risco, alguns critérios financeiros, que a gente sabe que nem todas as usinas, ou eu diria até a grande maioria das pequenas usinas, não conseguem atender, porque estão em situação financeira muito complicada e não vão atender todos os pré-requisitos. Então, a gente acende, né, uma luzinha vermelha e coloca um ponto de interrogação nisso. O quanto isso realmente pode dar um suporte para as usinas pequenas, que não vão conseguir atender esses critérios de acesso à linha de crédito. Realmente é uma boa pergunta, e aí a gente pode mais para frente também pagar o preço, não é? Porque no final o nosso etanol ali na gasolina, na bomba de gasolina, pode subir um pouquinho. Mas agora, para a gente finalizar, Nicole, eu gostaria que você citasse 3 pontos que devemos ficar atentos, que podem influenciar justamente nos preços do etanol e do açúcar. Difícil, só 3 pontos, mas eu vou tentar sintetizar um pouquinho. Bom, a gente não pode falar de uma mega safra açucareira sendo perpetuada para os próximos 2 anos, né? Então, esse ano foi um ano interessante e, assim, coincidiu em um momento de quebra de safra de açúcar na Ásia, na Índia e na Tailândia, os outros 2 principais produtores de açúcar, que fez com que o preço de Nova York subisse, que você tivesse um leve déficit estrutural, né, na S&P global de açúcar, e aí o Brasil veio como salvador da pátria, quase zerando esse déficit, né? A gente fala hoje de um déficit só de 500 mil toneladas para esse ano safra global, neutralizou muito o déficit que tínhamos antes, e o Brasil surfou essa onda, né? Olha, excelente momento, o Brasil conseguiu flexibilizar a produção mais para açúcar, o câmbio foi favorável para os exportadores, ótimo, mas na próxima safra, a Índia já deve ter mais produto, então não entendo como viável uma segunda grande safra de açúcar do Brasil com 36 bilhões de toneladas novamente. O Brasil vai ter que flexibilizar novamente, voltar um pouco essa produção para o etanol, senão você vai ter uma enxurrada de açúcar no mundo e aí os preços reagem, né? Quando você tem muita oferta, os preços caem e a gente entra nesse rebalanço, né, de mercado. Outro ponto é a questão logística. A gente tem que prestar muita atenção nisso, quanto o Brasil consegue exportar, né? Não só no açúcar, mas a gente fala da soja, a gente fala do milho. Hoje os portos principais, Santos e Paranaguá, já estão lotados. As filas para você atracar um navio já está durando quase 30 dias. Isso porque não começou a época de chuva por aqui, que é quando para todas as operações. Imagina quando começar. Então, o
vamos prestar atenção nos gargalos logísticos, né? O quanto a gente consegue otimizar. E o outro ponto, obviamente, assim, é o tempo de retomada da economia, que ainda ninguém sabe ao certo como é que vai ser, mas que é fator fundamental para a gente entender se a demanda do etanol hidratado vai cair 8, 10 ou 17%. E aí, em cima disso, você começar a traçar um panorama, não só para o último trimestre desse ano, mas para a próxima safra. Vários pontos para a gente ficar de olho aí e observar de perto, não é mesmo, Nicole? Com certeza, são muitos detalhes, né? O mercado sempre foi super dinâmico e mais do que nunca a dinâmica ela está sendo no dia a dia, né? Cada dia chega uma informação nova e você tem que reavaliar, recalcular todos os modelos que você tinha antes. Sem dúvida, desafiador. Um tempo que com certeza a gente não vai esquecer. Nicole, eu gostaria tiraremos boas lições disso tudo, né? Sem dúvida. Eu gostaria de pedir para você deixar os seus contatos, que caso o pessoal gostaria de acompanhar mais esse mercado de etanol, que possa de açúcar, e que possa entrar em contato contigo também. Sim, bom, são muitos assuntos, né? Eu cubro os mercados de açúcar e etanol já há 10 anos, então a dinâmica sempre me chama a atenção. Eu acho que isso que me faz ser motivada a continuar nesse setor, né? Nunca tem um dia igual ao outro, né? Isso é muito legal. Roberta, tudo que eu escrevo sobre o setor de açúcar e etanol, eu publico na minha página no LinkedIn, que é Nicole, com 2 L's, Alves Monteiro de Castro. Então, todas as matérias que eu publico pela Platts, se não estão no site da Platts ou estão publicadas no meu LinkedIn, então todos estão convidados a acessar e ler um pouquinho mais sobre isso. E aí, caso fique ainda alguma dúvida com relação a algum aspecto mencionado, fique à vontade para me mandar um e-mail, que é nicole, com 2 L's, .castro@spglobal.com. E obrigada novamente pela oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha visão sobre o setor. Muito obrigada, Nicole, pela sua participação e com certeza com toda essa informação sobre o setor aí contribuiu bastante. Muito obrigada e até mais. Obrigada, Roberto. A gente se vê no próximo AgroTraders.